Oi pessoal, nesse vídeo eu vim mostrar para vocês o teste que eu vou fazer com o leite condensado da Mococa. Eu vou utilizar o leite condensado da Mococa integral com 8% de gordura. Eu resolvi fazer esse teste porque em São Paulo, na capital, eu sempre encontrei somente a mistura láctea deles e não é muito legal. E aqui eu encontrei esse leite condensado integral com um preço ótimo, então vamos lá para o teste. Aqui na minha panela desligada, eu vou colocar o leite condensado. Ele não é tão grosso, ele é mais fluido, mas até aí tá tudo bem. Ele também é clarinho, tá bom? Algumas pessoas me mandaram mensagem no direct falando que achava que ele tinha um cheirinho um pouco forte. Nessa caixinha que eu tô utilizando, eu não senti, tá bom? Eu senti aquele cheiro mais doce mesmo, normal do leite condensado. Ele é bem clarinho. Gente, quando vocês usam a caixinha do leite condensado, é legal vocês apertarem aqui em cima, abrir essas duas abinhas. E aí vocês vão deixar ela retinha. Tá vendo? Ó. E aí vocês vêm apertando até sair tudo. E eu gosto de dobrar a lateral também e sair espremendo para não deixar nem um pouquinho na caixinha. Olha quanto fica ainda. Pronto. Aqui eu tô utilizando um creme de leite com 17% de gordura. Mesma coisa, gente. A gente utiliza a caixinha, aperta bem para sair todo o creme de leite. Ainda com fogo desligado, eu vou misturar com um fouet. Esse passo é muito importante a gente misturar bem, tá? Pra não correr o risco do nosso brigadeiro, principalmente se ele for escuro, não ficar com aquelas bolinhas brancas, que isso é o creme de leite coagulado e aí ele não se dissolve mais. Aí o seu brigadeiro vai ficar empelotadinho. Aqui ele já tá bem misturadinho. E agora eu vou ligar o meu fogão. Eu vou começar ele numa temperatura mais alta, mexendo sempre sem parar. Aqui eu vou fazer um brigadeiro gourmet de chocolate meio amargo, tá? Eu gosto sempre de colocar o chocolate depois que o meu leite condensado começa a levantar fervura. Por quê? Porque isso ajuda eu ter um cuidado maior com o meu chocolate. E também ele derrete mais rápido e também ajuda a chegar no ponto mais rápido também. Do que a gente colocar aqui desde o início, onde a mistura ainda tá totalmente fria. Mexendo sempre as laterais para não grudar. Não sei se dá pra vocês verem no vídeo, mas já começou a sair fumacinha. Então agora eu coloco o meu chocolate nobre meio amargo. Vocês conseguem perceber como ele começa a derreter bem rapidinho. Por quê? Porque o meu leite condensado e o meu creme de leite já tá fervendo. Então ele dissolve muito rápido. Ele já derreteu. Eu gosto de utilizar o fouet para mexer brigadeiro, principalmente brigadeiro escuro, porque ele espirra bastante, né? Acaba queimando e machucando a gente. Então, experimenta utilizar o fouet para mexer, principalmente quando tá no comecinho, aquele ponto de brigadeiro mais líquido, mais mole, porque quando a gente vai mexendo, como o fouet ele tem vários aramezinhos, ele vai cortando essas bolhas, então não deixa espirrar em você. Diferente de quando a gente vem com a espátula e a gente vai fazendo o movimento mexendo na panela, a gente acaba puxando a bolha pra gente e aí acaba espirrando no nosso braço ou na nossa mão. Então eu mexo bastante com o fouet quando ele já tá ficando bem mais grossinho, que aquelas bolhas não espirram tão alto, aí sim eu troco pra espátula. Olha, ele tá engrossando rápido, pegando consistência. Ó, vocês podem perceber como ele já tá bem mais grossinho. Ainda não tá no ponto de enrolar, mas ele tá bem mais grossinho. Tá lisinho. Ó, aqui ele já tá chegando no ponto de enrolar. Eu vou desligar o meu fogo
Ele chegou bem rapidinho no ponto de enrolar. Eu desligo o fogo e eu continuo mexendo até todo esse calor residual da minha panela se dissipar. Porque se eu parar de mexer, ele vai criar aquela crostinha. Porque a minha panela continua quente, o calor continua aqui e o meu doce continua cozinhando. Então é importante mexer, continuar mexendo para todo esse calor ir embora. E aí a gente tem um brigadeiro bem lisinho e bem bonito. Ó, ficou com bastante brilho. Ficou num ponto bem bonito também e tá bem cheiroso, gente. Gente, aqui eu tô utilizando um cooktop de indução, tá? Você consegue utilizar normalmente para você fazer o seu docinho sem problema nenhum, igual aquela chama de fogão de gás, a mesma coisa. A única coisa é que eu acho que dá um pouquinho de diferença para esse do fogão, que é o brigadeiro, ele fica um pouquinho mais puxa. É uma coisa assim bem leve, que realmente quem conhece, quem faz bastante como a gente, que fica o tempo todo fazendo, a gente percebe uma pequena diferença, mas nada que vai desagradar o paladar do seu cliente, tá bom? Então é só esse detalhezinho. Então você precisa avaliar qual é o gosto dos seus clientes e qual tipo é melhor para você trabalhar também. Agora que meu brigadeiro eu já desliguei, já mexi para sair todo aquele calor residual, eu vou colocar ele para esfriar. Aqui eu tenho um prato, gente, esse truquezinho é vida. Eu tenho um saquinho de congelar, aqueles de tipo de mercado que a gente compra a bobina. Como ele é bem grande, eu vou abrir ele e vou usar só metade dele. Que aí eu consigo utilizar 2 vezes. Esse daqui eu vou guardar para usar depois. E vou utilizar a outra metade. Eu vou colocar em cima do meu prato. E aí eu venho com aquele meu brigadeiro. Olha como ele ficou bem cremoso. Raspo toda a minha panela. E aí eu venho com aquela partezinha que eu deixei pra fora de saquinho e cubro o meu brigadeiro. Encosto direto na massa do meu docinho. Isso é importante para não criar aquela película em cima do doce, tá bom? E o melhor é que depois que esfriar, o nosso pratinho tá limpinho. Aqui eu já tenho a minha massa de brigadeiro fria. E agora eu vou enrolar os brigadeirinhos para mostrar para vocês. Eu vou passar esse brigadeiro no cacau. Aqui eu tenho cacau em pó. Eu tô untando as minhas mãos com margarina sem sal. Eu gosto bastante da margarina porque é uma gordura vegetal, então não corre aquele risco de ficar com aquele gostinho rançoso e passar pro seu docinho. Ó, ele ficou numa textura muito boa. E eu vou enrolar agora. Eu tô pesando ele. Como eu vou passar ele no cacau, eu tô fazendo ele um pouquinho maior, porque senão ele vai sumir na forminha, já que o cacau ele não dá volume, né? Ele é uma cobertura que não dá volume no nosso docinho. Aí eu vou passar aqui no cacau. Vou tirar o excesso dele, balançando assim. Olha, gente, como ele ficou bem bonito. E eu vou colocar aqui na minha forminha. Ó, vou tirando o excesso. E aqui ficou o nosso brigadeiro, feito com leite condensado integral da Mococa. É bem gostoso, gente. Ó como ficou bem cremoso. Ele não ficou puxa, ele também não é muito doce. Deu ponto rápido na panela. E agora o que eu vou fazer? Vou fazer um teste de prateleira. Então eu vou enrolar 7 brigadeiros, vou deixar bem armazenadinho no potinho. E todos os dias eu vou provar um para ver o que vai mudando nas características dele. E quanto tempo que ele dura sem cristalizar. E você pode acompanhar todo esse teste de prateleira que eu vou postar diariamente nos meus stories no Instagram. Se você ainda não me segue, é Tami Bocuse. Te aguardo lá!